Então, dando continuidade aos nossos estudos, hoje a Constituição Federal, artigo 207 do capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, seção 1 da Educação. As universidades gozam de autonomia didático, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então veja, aqui se cai uma questão, por exemplo, sobre universidade, a tendência é de que a pergunta verse sobre: a universidade é obrigada a fornecer ensino e pesquisa, ensino e extensão, pesquisa e ensino, extensão e pesquisa e ensino? Então, são três condições. O ensino seria o quê? A graduação, a pós-graduação, aí viria o mestrado, o doutorado, outras especializações. Pesquisa, os profissionais, a instituição tem que estar sempre fazendo pesquisa, produzindo e publicando material. E, por fim, a extensão, que seria o quê? Cursos de extensão para a comunidade, ações sociais, programas. Então, essa é uma obrigação da universidade. Então, elas têm obrigatoriamente que fazer isso. Parágrafo 1º do artigo 207. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então, veja, aqui, esse parágrafo 1º, também bastante explorado em provas e bancas de concurso, vem a dizer o seguinte: olha, a universidade, um exemplo aqui, a Universidade Nacional de Brasília, a UNB, decidiu contratar um professor e fazer um contrato com ele de 2 anos. É permitido por lei, verdadeiro ou falso? Então, é uma instituição pública, obrigatoriamente todos deveriam trabalhar ali através de concurso, todos. Mas aqui está dizendo que é facultado, elas podem admitir na forma da lei. Se quiser fazer um contrato, se quiser assinar a carteira de trabalho dele por 6 meses, a universidade pode fazer. Agora veja, o parágrafo 2º diz que o disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Então, não é qualquer cargo. Por exemplo, a universidade está desenvolvendo um equipamento ou um projeto de natureza científica e precisa contratar um técnico que vem da Holanda, que vem da Noruega, da Dinamarca. Então, quer dizer, ele não vai fazer um concurso para entrar na universidade para trabalhar nesse projeto, para alavancar e propulsionar esse projeto. Vai ter que ser um contrato, alguma espécie de celebração, que não um concurso público. Até porque se fizer um concurso público, ele não paga. Então, aí, para desenvolver pesquisa científica e tecnológica, essas instituições podem admitir professor, técnico, cientista estrangeiro na forma da lei. Então, pode fazer contrato. Se cair uma questão dessa em concurso, é permitido, vamos usar um exemplo aqui, a Universidade Federal de Goiás contratar um professor com a carteira de trabalho registrada, CTPS? Sim, verdadeiro. Por quê? Não tem como se fazer um concurso para uma pessoa dessas. Artigo 208. Agora aqui, o dever do Estado com a educação será mediante a garantia de... Então, a gente viu no artigo 206 os princípios, 8 princípios: igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, valorização profissional, gestão democrática, padrão de qualidade e o piso. Aqui a gente vai ver o que? O dever do Estado. Primeiro inciso: educação básica, obrigatória, gratuita, de 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então veja, aqui ele está falando da educação básica e às vezes nós confundimos. Então, por exemplo, a pessoa fala assim: eu tenho um filho ou uma filha de 2 anos, de 3 anos.
O governo é obrigado a pagar a creche para mim. A prefeitura é obrigada a pagar a creche. Então veja, aqui na Constituição Federal está dizendo que não. O prefeito não é obrigado a pagar a creche. Por quê? Está dizendo que ele é obrigado a fornecer a educação básica, que é a educação básica dos 4 aos 17, que seria o quê? Criança de 4 anos, agrupamento 4, o maternal 4, ou enfim, alguma nomenclatura nesse sentido, o de 5 anos, que é o agrupamento 5 ou maternal 5, alguma nomenclatura semelhante. Algumas instituições e redes usam Jardim 1 e Jardim 2 para 4 e 5 anos, que é uma parte da creche, que seria a pré-escola. E aí 6 anos de idade é o primeiro ano. E aí até o ensino médio 17. Então o governo, pela Constituição, é obrigado a atender essa população, ok? E aí, inciso 2º, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então veja, ele, embora em alguns municípios do interior, quando se promulgou a Constituição, existia o quê? Apenas o ensino fundamental, primeira fase e segunda fase. Então aqui está dizendo, olha, mas o ensino médio ele precisa ter essa universalização. Aqui a lei deixou essa previsão legal, ok? Dando continuidade, inciso 3 do artigo 208, fala do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, veja, às vezes pode ser cobrado uma banca de concurso e dizer que é obrigatório que o poder público municipal atenda na rede regular todos os alunos portadores de deficiência. Não é verdade. Seria preferencialmente, mas aí ele pode, se quiser, faz um convênio com outras instituições, a PAI, Pestalozzi e outras do gênero, e fala, ó, a criança vai ser atendida lá, porém é preferencial na regular, para ter o quê? Integração, inclusão. Inciso 4º, educação infantil em creches e pré-escolas. Então, aquele artigo anterior que vimos, o primeiro, o inciso 1º, fala exatamente, olha, em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Então, veja, 4 e 5 anos eu já começo a atender. Um pedaço da educação infantil fica dentro da educação básica, que é obrigatória. Porém, a educação infantil toda não é obrigatória, de 1 ano, de 2, de 3, de 6 meses, não é obrigatório, embora alguns municípios forneçam, mas lembrando que pela Constituição temos que nos atentar a isso. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Veja, então, por exemplo, não há a obrigatoriedade propriamente aqui que está se dizendo, seria o seguinte, de você estudar, de você fazer regularmente o 1º ano, 2º ano, 3º, 4º, 5º, mas é possível o acesso aos níveis mais elevados, segundo a capacidade de cada um, porém a gente sabe que na prática os governantes, o prefeito, o governo do estado, o governo federal não vai deixar. Então, por exemplo, a pessoa que não estudou, não cursou regularmente, não traz nenhuma documentação, embora ele seja, até teve agora no Supremo Tribunal Federal uma decisão que proibia o ensino em casa, a educação escolar residencial por pais e mães. Então, quer dizer, embora a gente sabe que ele tem a capacidade, é que fala que pode, porém, ninguém facilita isso. Então, se chegar um adulto ou um jovem com a capacidade de já entrar direto no 1º ano do ensino médio, eles vão querer que ele faça uma prova, o PROEJA ou alguma coisa do EJA para certificar, mas aqui fala que pode. Então, por lei, pode. 6º, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Então, eu tenho aula de manhã, de tarde, é obrigado a fornecer noturno para os que trabalham. E o 7º,
atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então aqui está dizendo que o educando tem o direito. Embora a gente saiba que o prefeito, quando fornece um kit mínimo, e olha lá que nem isso, às vezes paga um ônibus cair nos pedaços, dá um lanche fraquíssimo, saúde, ele manda aí no SUS, não fornece nunca, mas por lei diz que ele é obrigado a fornecer. E aí, parágrafo 1º, o acesso ao ensino público obrigatório é gratuito, direito público e subjetivo, então quer dizer, é um direito que a pessoa tem, ninguém tira. Bom, e aí quem tem condição de pagar a escola particular faz, mas se quiser na pública, ele tem o direito. Ele pode, se quiser, aqui, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, importa, ou a oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Então veja, questão também, um ponto explorado em concurso, que pode dizer assim, que o poder público, municipal, estadual, que não oferecer será responsabilizado. Não, aqui fala que importa, ele poderá, não diz que ele será punido. Eu acho que aqui é o maior problema da educação, que deveria ser, ele pegará 2 anos de detenção, e resolveria. Então aqui está dizendo o seguinte, é obrigado a cumprir tudo isso que a gente já viu para trás, e se não cumprir, tem algum problema? Vai acontecer alguma coisa? Não. Então você tem a lei dando direito, porém não tem punição para quem descumpre a lei. Terceiro, parágrafo 3º, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então veja, fazer-lhes a chamada não é aquele que a professora pega o diário, João, Pedro, Maria, presente, não. É aquela chamada pública na televisão, aqueles materiais públicos que são cartazes, folders, dizendo, vai começar as aulas, período de matrículas, estão abertas as matrículas. E aí, junto aos pais ou responsáveis pela frequência escolar. Também bastante cobrado, depois a gente vai ver, aqui fala junto aos pais ou responsáveis, não é junto aos pais irresponsáveis. Então, necessariamente, não precisa ser o pai, pode ser o responsável, de acordo com a Constituição, ok? Eu acho que por hoje é só, na próxima sequência a gente continua o restante.